Salve, camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um trabalho sobre, segundo Freud, leitura comentada da obra Psicologia das Massas e Análise do Eu. Já estamos no terceiro vídeo e aproveitando aí o início, pedindo a vocês para se inscreverem, darem like, essas coisas todas, esses processos todos, comentem, sugestões, para que o canal possa se sustentar, certo? Ficar mais conhecido. E no vídeo passado a gente viu como Freud trabalha o texto do Le Bon, né, a metodologia dele, identifica as teses do Le Bon sobre as massas e entrou na parte sobre psicologia do líder, né, vamos dizer. O líder é esse indivíduo que possui um prestígio, né, entre os seus. Esse prestígio muito em decorrência daquilo que ele representa, né, possui características as quais a massa se identifica. A massa que possui características próprias, né? O indivíduo, enquanto indivíduo, ele possui algumas características. Quando ele se torna a massa, ele se une a esse corpo, né, e acaba adquirindo novas características. E bom, a gente vai para a terceira parte agora, que ele fala de outras abordagens da vida anímica coletiva. Como eu expliquei no vídeo passado, a vida anímica é a vida psíquica, tá? Então, vamos começar. Servimos-nos da descrição de Le Bon como uma introdução, por ela concordar tão bem com a nossa própria psicologia, ao colocar a ênfase na vida psíquica inconsciente. Mas agora temos de acrescentar que, na verdade, nenhuma das afirmações desse autor traz algo de novo. Tudo que ele diz de desfavorável e depreciativo sobre as manifestações da alma coletiva já foi dito antes com a mesma nitidez e hostilidade. É repetido em termos semelhantes por pensadores, estadistas e poetas desde que existe literatura. As duas teses que contêm os mais importantes pontos de vista de Le Bon, certo? A da inibição coletiva da capacidade intelectual e da elevação da afetividade na massa, haviam sido formuladas pouco antes por Ziegler. No fundo, só restam como próprias de Le Bon as duas noções do inconsciente e da comparação com a vida anímica dos primitivos, também essas aventadas antes dele. Mais ainda, a exposição e apreciação da alma coletiva, tal como feita por Le Bon e outros, também não deixou de ser contestada. Não há dúvida de que todos os fenômenos descritos da alma coletiva foram corretamente observados, mas pode-se reconhecer outras manifestações da formação de massas atuando em cenário contrário e que devem conduzir a uma bem mais alta avaliação da alma coletiva. Também Le Bon estava disposto a admitir que a moralidade da massa, em algumas circunstâncias, pode ser mais elevada que a dos indivíduos que a compõem,
e que apenas as coletividades são capazes do mais alto desinteresse e devoção. Então temos aí umas peculiaridades, né, da massa, umas características que o Le Bon fala, mas que o Freud diz que já foram comentadas anteriormente, né? Algumas descobertas sobre o inconsciente, e realmente quando você lê a interpretação dos sonhos do Freud, vocês podem observar que há uma vasta literatura sobre essas questões, né? Não só sobre o inconsciente, mas sobre essa vida anímica, né? De filósofos, médicos, psicólogos, né? Mas também ocultistas, né? Vários outros. Então, continuando aqui com Freud, não há dúvida de que todos os fenômenos descritos da alma coletiva foram corretamente observados, mas pode-se reconhecer outras manifestações da formação de massas atuando em sentido contrário e que devem conduzir a uma bem mais alta avaliação da alma coletiva. Também Le Bon estava disposto a admitir que a moralidade da massa, em algumas circunstâncias, pode ser mais elevada que a dos indivíduos. Nisso aí já falamos. Raramente, aqui é a citação do Le Bon, raramente o interesse pessoal é um móvel poderoso das massas, enquanto constitui um móvel quase exclusivo do indivíduo isolado. Outros apontam para o fato de que apenas a sociedade prescreve para o indivíduo as normas da moralidade, enquanto, de via de regra, o indivíduo permanece, de algum modo, aquém dessas altas exigências, ou que, em estado de exceção, produz-se numa comunidade o fenômeno do entusiasmo que torna possíveis as mais grandiosas realizações da massa. Então há momentos em que a massa produz também grandes realizações, né? Não é só o aspecto negativo da massa. Ele observa que há momentos também que a massa produz resultados positivos para a sociedade, tá? E ele continua: no tocante à realização intelectual, continua verdadeiro que as grandes decisões do trabalho do pensamento, as descobertas e soluções de enorme consequência, são possíveis apenas para o indivíduo que trabalha na solidão. Mas também a alma coletiva é capaz de geniais criações do espírito, como a própria língua demonstra, acima de tudo, e também o canto popular, o folclore, etc. E continua em aberto, continua em aberto, além disso, o quanto o pensador ou poeta individual deve aos estímulos da massa em que vive, se ele é mais que o consumador de um trabalho anímico no qual os outros colaboraram simultaneamente. É por isso que essa ideia, né, de que o que você produz de individual, na verdade, não é resultado da massa, né? Indiretamente você é influenciado, né? Trabalhos intelectuais, né? Músicas, pinturas, artes, por mais que muitas dessas atividades sejam efetuadas no individual, né? Toda essa carga cultural que você recebe, né, ela é criada pela multidão, ela é criada pela massa, pela coletividade, né? De certa maneira, então, tudo que você faz não tem
muito de originalidade, né? Se a gente pensar dessa forma. Porque o que é originalidade de um trabalho, por exemplo, um trabalho acadêmico, quando você tem que recorrer diversas vezes a citações e referências de outros autores que colaboraram e que contribuíram bastante para o seu trabalho, né? A música, a arte, dança e tudo mais. Então, a gente tem que ter uma outra visão, né? Essa questão da individualidade, do individual. Será que esse individual é mesmo individual? É mesmo original? Né? Claro, é tudo um processo de relações humanas. Né? E ele continua: em vista dessas perfeitas contradições, parece que o trabalho da psicologia de massas deverá trazer pouco ou nenhum resultado. Mas não é difícil encontrar uma saída mais esperançosa. Provavelmente foram reunidas sob a denominação de massas, formações muito diversas que requerem diferenciação. As afirmativas de Siegel, Le Bon e outros dizem respeito a massas efêmeras que se juntam rapidamente com indivíduos heterogêneos por interesse passageiro. Então ele já fazendo aqui algumas diferenciações, né? Não coloca tudo no mesmo balaio. É inegável que as características das massas revolucionárias, principalmente na Grande Revolução Francesa, influenciaram as suas descrições. As informações contraditórias se originam da consideração das massas ou associações estáveis, em que os seres humanos passam toda a sua vida, em que tomam corpo nas instituições da sociedade. As massas do primeiro tipo são como que superpostas a estas, né? Uma é mais superposta à outra, determinadas revoluções, né? Elas tomam uma forma muito maior e mais revolucionária do que simplesmente a massa em termos de multidão que estão ali no seu dia a dia, por exemplo, e não necessariamente movidas para um objetivo, né? Para um telos, vamos dizer. McDougall, que em seu livro The Group Mind parte da mesma contradição mencionada, vê a solução para ela no fator da organização. No caso mais simples, diz ele, a massa, group, não possui organização ou algo digno desse nome. Ele designa uma massa desse tipo como multidão, crowd, mas concede que uma multidão de pessoas não se reúne tão facilmente sem que nela se forme ao menos um esboço de organização, e que precisamente nessas massas simples pode-se reconhecer com maior facilidade fatos fundamentais da psicologia coletiva. A condição para que se forme uma massa a partir dos membros casualmente juntados de uma multidão é que esses indivíduos tenham algo em comum, um interesse partilhado num objeto, uma orientação afetiva semelhante em determinada situação, e eu acrescentaria, em consequência, um certo grau de capacidade de influenciar uns aos outros. Então, termo aqui, né, some degree of reciprocal influencing between the members of the group. Então, essa capacidade, e ele faz uma diferenciação, né, de massa, do group, para multidão, crowd. Ele vai dizer que a massa, ela parece que apresenta algumas características, né, de organização ali, de certa forma, com determinada característica muito própria, com objetivo, né, diferente da multidão, que parece ser essa multidão aí dos indivíduos nos seus afazeres, né, comum, nada assim de organização, né? Uma multidão, várias pessoas ali, em determinado local. E
E ele continua: quanto mais fortes essas coisas em comum, né, essas características que parecem ter em comum essas pessoas, mais facilmente se forma a partir dos indivíduos uma massa psicológica, e mais evidentes são as manifestações de uma alma coletiva. O mais notável e também mais importante fenômeno da formação da massa é o aumento de afetividade provocado no indivíduo, né? Exaltations of intensification of emotion, exaltação de uma intensificação de emoções, né? Assim dizer, parece que a massa provoca no indivíduo, então, uma espécie de uma intensificação de determinadas emoções, de determinados sentimentos, né? Vamos assim dizer, uma exaltação de determinados sentimentos. Será que pode aí a questão da coragem, né? De uma espécie de movimentação afetiva, né? Quando seus afetos estão movidos por um projeto, por um ideal, né? Por uma questão mais significativa para suas vidas. Continua. Pode-se dizer, segundo McDougall, que dificilmente os afetos dos homens se elevam. Em outras condições, a alta que atinge numa massa, e é mesmo uma sensação prazerosa para seus membros entregar-se tão abertamente às suas paixões e fundir-se na massa, perdendo o sentimento de delimitação individual. O fato de os indivíduos serem arrastados, né, aqui entre aspas, né, movidos dessa forma, é explicado por McDougall a partir do que chama de princípio de direção induzida da emoção por um caminho, por um meio, né, de resposta simpática primitiva, ou seja, pelo nosso já conhecido contágio de sentimentos. É fato que os sinais percebidos de um estado afetivo são apropriados para despertar automaticamente o mesmo afeto naquele que percebe. Esta coação automática torna-se tanto mais forte quanto maior for o número de pessoas em que pode ser notado simultaneamente o mesmo afeto. Então, as pessoas de uma massa, né, conseguem atrair pessoas para si, né, uma espécie de de uma coação, e essa forma de coação, de apropriação, ela se torna mais forte quanto maior o número de pessoas em que pode ser notado o mesmo afeto. Então, quanto maior as pessoas com o mesmo, que apresentam esse mesmo sentimento, os mesmos afetos, parece que a atração é maior, né? Então, quanto mais gente, mais atrai pessoas. Será isso? Né? Como se fosse a gravidade de um planeta, né? Quanto maior for a massa desse planeta, maior atração ele provoca nos outros corpos celestes. Será mais ou menos isso, né? Se a gente for colocar aqui, é uma ilustração, tá, pessoal? Então, quanto maior a massa com o mesmo afeto, maior a atração causa. Então, a crítica do indivíduo silencia e ele se deixa levar por esse afeto. Então, ele vai perdendo essa capacidade mais crítica, né?
Então, mas nisso ele aumenta a excitação dos outros que agiram sobre ele. E assim a carga afetiva dos indivíduos se eleva por indução recíproca. Isso vai aumentando, né? Essa carga de afetos vai se acumulando, vai causando mais energia, vai provocando, né, mais atração, e aí aumenta mais essa energia entre eles, uma energia pulsional, né, para determinadas ações. Inconfundivelmente é algo como uma coerção que aí atua, obrigando a fazer como os outros, a permanecer de acordo com a maioria. Os impulsos emotivos mais simples e grosseiros têm maior perspectiva de alastrar-se desse modo numa massa, né? Já que a parte crítica ela diminui, então essas pessoas são movidas puramente por essas pulsões, esses impulsos, e dessa forma cria aí uma alma anímica coletiva mais uniforme, né, mais atraída por essa influência, né, de um com o outro, né, entre os indivíduos, para se formar uma única massa. Esse mecanismo de intensificação do afeto é favorável por algumas outras influências que se originam da massa. Ela produz no indivíduo uma impressão de poder ilimitado e perigo indomável. Por um momento ela se colocou no lugar de toda a sociedade humana, a portadora da autoridade, cujos castigos a pessoa teme e em nome da qual se impôs tantas inibições. É claramente perigoso estar em oposição à massa. Sente-se mais segurança ao seguir o exemplo que aparece ao redor, até mesmo uivando com os lobos, né? Aí entre aspas, uivando com os lobos me parece ser aquela velha referência a Thomas Hobbes que Freud usa no livro O Mal-Estar na Civilização, né? Ele fala ali no processo de antes civilizatório, né? Antes da civilização, os povos então ali viviam num estado de natureza, né? Que é o contrário do estado de direito, o estado de natureza em que o homem é o lobo do homem, né? O homem é o inimigo do homem, não havendo leis para regular as diferenças e as posses dos indivíduos, né? Então, num momento primitivo, as pessoas viviam nesse estado de natureza, né? Em que um era a ameaça devido ao outro. Então se instaura a lei, né, para que as multidões, os indivíduos possam se unir em prol de objetivos em comum e aí apaziguar esses impulsos, né? Então penso que pode ser isso. Não há nenhuma referência aqui, mas pode ser isso. Uivando com os lobos, eventualmente, em obediência à nova autoridade, pode-se pôr a consciência, né? Em obediência a essa então nova autoridade, pode-se pôr a consciência anterior fora de ação e render-se à atração do ganho prazeroso que certamente se obtém ao suprimir as inibições. Então há um prazer, né? Quando você entra numa massa, seus impulsos, você é movido por impulsos, né, por suas motivações inconscientes, a parte crítica então diminui, e aí você então pode dar vazão às suas demandas mais inconscientes, né? E podemos mesmo esperar desse modo afetar um pouco da penumbra que costuma cobrir o enigmático termo sugestão,
Então, aqui ele está tentando meio que, olha, ele não é bem sugestão, né? Talvez não seja essa questão hipnótica. A tese da inibição coletiva da inteligência na massa também não é contrariada por McDougall. Ele diz que as inteligências menores abaixam ao seu nível as maiores. Estas são inibidas em sua atividade, porque o aumento da afetividade cria condições desfavoráveis para o correto trabalho mental. E além disso, porque os indivíduos são intimidados pela massa e o seu trabalho de pensamento não é livre, e porque em todo indivíduo é depreciada a consciência da responsabilidade pelo que faz. O parecer final de McDougall sobre a conduta psíquica de uma massa simples, desorganizada, não é mais benévolo que o de Le Bon. Uma massa desse tipo é totalmente excitável, impulsiva, apaixonada, instável, inconsequente, indecisa e, no entanto, inclinada às ações extremas, suscetível apenas às paixões mais grosseiras e sentimentos mais singelos, extraordinariamente sugestionável, ligeira nas condições, veemente nos juízos, receptiva somente para as conclusões e os argumentos mais simples e imperfeitos. Fácil de dirigir e intimidar, sem consciência de si, sem autoestima e senso de responsabilidade, mas disposta a deixar-se arrastar pela consciência de sua força e cometer malefícios que poderíamos esperar somente de um poder absoluto e irresponsável. Ela se comporta então como uma criança mal educada ou como um selvagem passional e desassistido numa situação que lhe é estranha. Nos piores casos, ela assemelha mais um bando de bichos selvagens do que seres humanos. Como McDougall opõe o comportamento de massas bastante organizada a este aqui descrito, estaremos particularmente curiosos em saber em que consiste essa organização e por quais fatores se estabelece. O autor, com 5 condições principais para a elevação da vida anímica da massa a um nível superior. A primeira condição básica é um certo grau de continuidade da sua existência. Essa continuidade pode ser material ou formal. Então temos aqui a separação, né? Material, quando as mesmas pessoas permanecem longo tempo na massa, né? E formal, quando há certas posições desenvolvidas no interior da massa que vão sendo destinadas às pessoas que se sucedem. A segunda condição, que é a formal, que no indivíduo da massa tenha se formado uma determinada concepção da natureza, função, realizações e reivindicações da massa, de maneira que dela resulte um vínculo afetivo com a massa em seu conjunto. Terceira condição, que a massa se coloque em relação com outras semelhantes, mas em muitos pontos diferentes para que haja alguma rivalidade entre elas. A quarta condição, que a massa tenha tradições, costumes e disposições, especialmente no que se refere à relação dos membros entre si. A quinta condição, que na massa exista uma divisão que se manifesta na especialização e diferenciação da atividade que cabe ao indivíduo. Então ele apresenta aí condições, né? Que formam essas massas, né? Determinadas condições em que essas massas crescem, né? Que angaria pessoas, né? E elas podem ser então material e formal.
e formal, ela possui essas condições, né? 5 condições. Segundo McDougall, a satisfação dessas condições compensa as desvantagens psíquicas da formação da massa, a proteção contra o rebaixamento coletivo da capacidade intelectual consiste em retirar da massa a solução das tarefas intelectuais e entregá-las a seus indivíduos. Acreditamos que seria mais correto descrever de outro modo a condição designada por McDougall como organização da massa. Trata-se de prover a massa daquelas mesmas qualidades que eram características do indivíduo e que nele foram extintas pela formação da massa, pois o indivíduo tinha, fora da massa primitiva, sua continuidade, sua consciência de si, seus hábitos e tradições, seu trabalho e colocação particular, e mantinha-se apertada de outros com quem rivalizava. Ele havia perdido esta especificidade por algum tempo, devido ao ingresso da massa não organizada. Então, parece que há uma atração desses indivíduos às massas por algo que ele tinha e se perdeu, né? Alguma coisa nesse indivíduo que ele reencontra dentro da massa. Alguma, como o Freud fala, alguma especificidade, né? E ele continua: ele havia perdido essa especificidade por algum tempo, devido ao ingresso na massa não organizada, reconhecendo-se como objetivo dotar a massa dos atributos do indivíduo. Lembremos de uma valiosa observação de Trotter, que vê na tendência à formação da massa um prolongamento biológico da multicelularidade dos organismos superiores. Então, ele está falando que parece que na massa ele reencontra, né, surge novamente esse afeto, essa característica que ele tinha perdido, e por isso parece que ele retoma um lugar que ele estava, né? Pelo menos nas condições psíquicas que ele se encontrava, né? Então isso aí é uma explicação interessante do Freud e foge um pouco ao normal, né, dos outros autores. É muito singular Freud, pessoal. Então a gente está agora partindo para o outro tópico, que é sobre sugestão e libido. Partimos do fato fundamental de que o indivíduo no interior de uma massa experimentada por influência dela, uma mudança frequentemente profunda de sua atividade anímica, sua afetividade é extraordinariamente intensificada, sua capacidade intelectual claramente diminuída, ambos os processos apontados, não há dúvida, para um nivelamento com outros indivíduos da massa, resultado que só pode ser atingido pela supressão das inibições instintivas próprias de cada indivíduo e pela renúncia às peculiaridades, configurações de suas tendências. Vimos que esses efeitos, com frequência indesejados, são impedidos, ao menos em parte, por uma superior organização das massas. Mas o fato fundamental da psicologia de massas, as duas teses da intensificação do afeto e da inibição do pensamento, não é contrariado por isso. Nosso interesse agora se dirige para a busca de uma explicação psicológica para essa transformação anímica do indivíduo na massa. Então, aqui agora o Freud quer compreender como que se dá esse processo de modificação do indivíduo
né, sua psique, né, enquanto ser individual dentro da massa, sofrendo essas modificações, né, ou como as inibições que ele possui enquanto indivíduo na massa, há uma modificação dessas inibições instintivas que são próprias do sujeito, né, do indivíduo na sociedade. E ele fala que fatores racionais, como a já mencionada intimidação do indivíduo, isto é, a ação de seu instinto de autopreservação, evidentemente não chegam a dar conta dos fenômenos observados. O que além disso nos oferecem como explicação, e aí ele pega lá da sociologia, né? Em sociologia e psicologia da massa é sempre o mesmo, embora sob nomes diferentes. A mágica palavra sugestão. Então ele diz, olha, isso aí, esse termo da sugestibilidade, né? O cara que é sugestionado, né, a praticar determinadas ações da massa, né, essa ideia ela é tanto encontrada na sociologia como também na psicologia da massa, né, na psicologia social, vamos assim dizer. E aí Freud continua. Tarde a denomina imitação, mas devemos dar razão a um autor que nos previne que a imitação se inclui no conceito de sugestão e justamente uma consequência dela. Então, essa imitação, né, ela está dentro dessa ideia de sugestão, né, de sugestionabilidade, ou uma consequência, né, dessa sugestão. Em Le Bon, tudo que há de estranho nos fenômenos sociais é reduzido a dois fatores: a mútua sugestão dos indivíduos e o prestígio do líder. Então, como a gente viu no vídeo anterior, né, no segundo vídeo, e que o Le Bon ele identifica essas duas categorias, fenômenos sociais, da sugestão, né, e o prestígio do líder. E aí ele continua: mas o prestígio, né, o prestígio do líder, desse que possui a capacidade de guiar a multidão, né, guiar a massa, por sua vez exterioriza-se apenas no efeito de provocar sugestão. Em McDougall, podemos ter por um momento a impressão de que seu princípio da indução primária de afeto permitia dispensar a hipótese da sugestão, certo? Então, McDougall se opõe a Le Bon porque para o McDougall há uma indução primária do afeto que é algo que o indivíduo já tinha e ele reencontra na multidão, enquanto que Le Bon parte da ideia de meio da hipnose, né, da sugestão, né? A sugestão influencia. Isso hoje é uma grande discussão, principalmente, pessoal, na área da educação, né? Na área do ensino. Há muitas pessoas que acusam, por exemplo, professores de doutrinar, né? Como se a gente tivesse essa capacidade de incutir no outro todo tipo de pensamento que a gente queira, né? Ou seja, o jovem, o aluno, ele é sugestionado, né, mesmo contra as suas próprias inclinações, né? É um absurdo, porque se a gente tivesse esse poder todo de doutrinação, né, o mundo seria outro, completamente diferente, né? Então a gente não tem esse poder todo, né, de sugestão, ainda mais na sociedade de hoje, em que o papel do professor, a imagem do professor é uma imagem mais
vamos assim, desgastada, né? A gente não tem o mesmo status que a gente tinha 50 anos atrás, né? Não tínhamos. Nenhum pai chegava na escola para levantar um dedo para um professor. Pelo contrário, o professor era reverenciado na sociedade, né? Reverenciado, respeitado na coletividade. Então a gente perdeu muito de uns 20 anos para cá, toda aquele respeito que o professor tinha do aluno foi praticamente perdida. Hoje aluno bate em professor, ameaça, a gente não tem poder nenhum, nesse sentido de mudar a psique de um jovem, né, ao nosso bel prazer, vamos assim dizer. É bem complicado isso, né? Extremamente complicado a gente repensar essas questões. É importante porque o que Freud aponta aqui, né, ela ajuda a pensar sobre essas questões atuais, né? Então, a gente voltando aqui, né, no texto. Refletindo mais detidamente, porém, podemos compreender que este princípio, né, esse princípio da indução primária de afeto, nada mais expressa que a conhecida tese sobre imitação ou contágio, apenas com a decidida ênfase no fator afetivo. Então ele vai dizer, de certo modo, McDougall e Le Bon tá ali no mesmo campo ali de impressão, de ideia, né? Tanto imitação como contágio, né? Apenas com a decidida ênfase no fator afetivo. Sem dúvida, existe em nós a tendência de incorrer no mesmo afeto. O Freud admite, não, a gente realmente a gente às vezes lida com outras pessoas que comungam determinados sentimentos por coisas que a gente também tem, né? A gente há determinadas características no outro que são iguais a nós, e que a gente se une a essas pessoas, né? Isso está em todos os relacionamentos afetivos, no trabalho, na escola, né? A família, você vê que tem a gente, mesmo dentro das famílias, né? Você vê um primo, ele é muito mais afeiçoado a um outro primo, né? Porque ele possui algumas características ali que ele se identifica ou imita, né? Então há um pouco desse fenômeno anímico que é normal. E Freud continua: sem dúvida existe em nós a tendência de incorrer no mesmo afeto, ao perceber sinais de um estado afetivo em outra pessoa, mas não acontece de resistirmos a ela com êxito, rechaçando o afeto e reagindo de maneira totalmente contrária. Então é uma pergunta aqui, mas como é que a gente consegue rechaçar isso, né? Qual é a dificuldade que se insurge nessas diferenciações afetivas entre os indivíduos, né? Porque então cedemos normalmente a esse contágio estando na massa, né? Às vezes são ideias que talvez sejam um pouco diferentes, ou atitudes que são diferentes, mas que parece que a gente se insere dentro dessas massas, né? Então, como é que pode acontecer isso? Freud está colocando questionamentos, né? Veja que o Freud está de uma forma muito platônica, vamos assim dizer, de um método de investigação, né? Colocando questões, perguntas e vendo, tudo bem, um fala isso, outro fala aquilo, mas e daí? O que pode se tirar disso? Como isso processa, né? Como isso surge? Como esse fenômeno desenvolve dessa forma? Ele continua: de novo, será preciso dizer
que é a influência sugestiva da massa que nos leva a obedecer a esta tendência à imitação, que induz a nós o afeto. Mas, fora isso, também não escapamos à sugestão de McDougall. Assim como os outros, ele diz que as massas se destacam por uma sugestionabilidade particular. Isso nos predispõe para o enunciado de que a sugestão, mais corretamente a sugestionabilidade, seria justamente um fenômeno primordial e irredutível, um dado fundamental na vida anímica dos seres humanos. É o que achava também Bernheim, cujas artes espantosas eu presenciei em 1889, mas também me recordo de haver sentido na época uma surda hostilidade a essa tirania da sugestão, quando gritavam a um doente que não se mostrava dócil: "O que está fazendo? Vous vous contre-sugestionner?" Eu achava aquilo uma evidente injustiça e uma violência. Ele tinha direito a contra-sugestões, certamente, se tentavam sujeitá-lo com sugestões. Depois minha resistência tomou a direção de uma revolta contra o fato de a sugestão, que tudo explicava, se furtar a ela mesma a explicação. Eu repetia com referência a ela a velha adivinhação: Cristóvão carregou Cristo, Cristo carregou o mundo inteiro, diga então onde Cristóvão apoiou o pé. Deve ser um canto, né? A cantiga. Abordando novamente o enigma da sugestão, após um afastamento de 30 anos, vejo que nada mudou, com uma única exceção, que atesta precisamente a influência da psicanálise. Constato que é feito um esforço especial para formular corretamente o conceito de sugestão, isto é, fixar convencionalmente o uso do nome. E isso não é supérfluo, pois a palavra está sendo cada vez mais utilizada com significação frouxa, e logo estará designando uma influência qualquer, como em inglês, em que to suggest ou suggestion corresponde ao nosso nahelegen, insinuar, sugerir, nosso Anregung, incitação, estímulo. Mas sobre a natureza da sugestão, isto é, sobre as condições em que se produzem influências sem fundamento lógico, não houve esclarecimento. Pessoal, lembrando aqui que Freud ele era um conhecedor profundo de etimologia, né? Freud, já com coisa de 8, 9 anos, 10 anos, já conhecia o grego. Ele era muito bom aluno em latim, então ele lia grego, lia latim, com influência muito grande nessas línguas. Ele conhecia bastante a língua alemã, certo? Então, as etimologias das palavras, vocês podem ver em muitas obras do Freud mesmo, ele indo atrás da etimologia das palavras, e trazendo essas definições, as mudanças dessas definições. Então, não pensem que Freud está falando assim à toa, sem conhecimento. Ele tinha um conhecimento profundo das línguas, não só do alemão, né, que ele acabou contribuindo para o vocabulário alemão, como também do latim, do grego. Ele conhecia o inglês, conhecia se eu não estou, francês com certeza, né? Ele estudou na França também, né? Com bolsa de estudos lá para estudar os trabalhos de Charcot. Então ele conhecia também essa questão da hipnose. Ele no início da carreira, ele começou a utilizar
a técnica da hipnose para tentar entrar no inconsciente dos indivíduos para encontrar o problema. Depois ele abandona completamente a técnica da hipnose porque ele entendeu, ele percebeu que há a possibilidade de criar elementos no inconsciente quando você trabalha com hipnose. Então ele abandonou a hipnose porque acabava sugestionando, aí a palavra de sugestão, acabava sugestionando no inconsciente do indivíduo um elemento que o indivíduo não tinha, né? Que o paciente dele não tinha. Então é por isso que ele abandona a hipnose. Então ele sabe muito bem do que ele está falando. Ele não é um leigo, ele não é o autor assim só está falando por questão teórica. Ele praticou hipnose no início da carreira dele, né? E ele sabe do que ele está falando. Mas voltando aqui, mas sobre a natureza da sugestão, isto é, sobre as condições em que se produzem influências sem fundamento lógico, não houve esclarecimento. Eu não me furtaria ao trabalho de apoiar esta afirmação com uma análise da literatura dos últimos 30 anos, mas não o faço porque sei que está sendo preparada uma pesquisa minuciosa que se colocou precisamente essa tarefa. Em vez disso, farei a tentativa de aplicar no esclarecimento da psicologia da massa o conceito de libido, que nos prestou bons serviços no estudo das psiconeuroses. Libido é uma expressão proveniente da teoria da afetividade, assim denominamos a energia, tomada como grandeza quantitativa, certo? O Freud tinha o objetivo realmente de fazer da psicanálise uma ciência, né? Os padrões positivistas, isso quer dizer que metodologias quantitativas estavam dentro do projeto da psicanálise. Alguns psicanalistas não entendem muito bem, mas o Freud deixa muito claro em muitos textos essa proposta, certo? Alguns tomam a psicanálise não necessariamente como a ciência, outros já ficam ali no meio termo, mas o projeto freudiano ele está muito bem estruturado, né, na época de sim ser conhecido como a ciência, tá? E para se tornar uma das exigências, né, vamos assim dizer, da ciência, principalmente essas ciências que surgiram ali no final do século XIX para início do século XX, era a questão da metodologia quantitativa. É por isso que também o Freud ele fala também de uma economia das pulsões, né? O termo economia aí está ligado a essa questão mais quantitativa de energia, certo? Energia aqui é a energia libidinal, certo? Embora atualmente não mensurável, né? Então ele admite que essa tentativa de quantificar ainda na época dele ainda não é mensurável, desses instintos relacionados com tudo aquilo que pode ser abrangido pela palavra amor, certo? Eros, no caso, né? Porque o Eros aqui e não, por exemplo, o ágape. Bom, na língua grega você tem 3 tipos de amor, né? O ágape seria um amor mais universal, o eros e o filia, né? O eros relacionados a esse amor mais entre
homem e mulher, né? A questão de sexualidades também, a filia relacionadas à amizade, né? A coisa mais fraternal. Mas aqui o Eros, porque se a gente lembrar aqui das duas forças que existem para Freud, que é o Eros e o Thanatos, né? Aqui entra a questão do Eros mesmo, né? É o que une as pessoas, a energia que mantém as massas unidas, a coletividade, a sociedade, em contraposição ao Thanatos, né? O que constitui o âmago do que chamamos amor é, naturalmente, o que em geral se designa como amor e é cantado pelos poetas, o amor entre os sexos para fins de união sexual. Mas não separamos disso o que partilha igualmente o nome de amor. De um lado, o amor a si mesmo, do outro, o amor aos pais e aos filhos, a amizade e o amor aos seres humanos em geral, e também a dedicação a objetos concretos e a ideias abstratas. Então é esses três tipos de amor que eu acabei de mencionar a vocês. Ele não, aqui nesse texto não há os termos, né, em grego, o ágape, o eros e o filia, mas ele está se reportando a isso, tá? Nossa justificativa é que a investigação psicanalítica nos ensinou que todas essas tendências seriam expressões dos mesmos impulsos instintuais que nas relações entre os sexos impelem a união sexual e que em outras circunstâncias são afastados dessa meta sexual ou impedimos de alcançá-las, mas sempre conservam bastante de sua natureza original, o suficiente para manter sua identidade reconhecível. Abnegação, busca de aproximação. Então, essa energia está totalmente presente nas nossas ações, certo? Por isso, acreditamos que na palavra amor, com suas múltiplas acepções, a língua fez uma síntese perfeitamente justificada e o melhor que temos é fazer é tomá-la, também como base para as nossas discussões e exposições científicas. Com esta decisão, a psicanálise desencadeou uma tormenta de indignação, como se fosse culpada de uma inovação escabrosa. E, no entanto, ela nada fez de original ao conceber o amor desta forma ampliada. Em sua origem, função e relação com o amor sexual, o eros do filósofo Platão coincide perfeitamente com a força amorosa, a libido da psicanálise. Com o Nachmann e Pfister mostraram em detalhe, que são dois estudiosos também. E quando o apóstolo Paulo, na famosa carta aos Coríntios, louva o amor acima de tudo, sem dúvida, o compreende no mesmo sentido ampliado, o que demonstra que os homens nem sempre levam a sério seus grandes pensadores, mesmo quando dizem admirá-los muito. De fato, né? Há uma desvalorização, né, dessas pessoas, né, grandes pensadores. A gente admira, mas fica na admiração, mas não provoca mais nada além disso, né? Na psicanálise, esses instintos amorosos são chamados a fortiori, de preferência, e devido à sua origem, de instintos sexuais. A maioria das pessoas educadas, aqui entre aspas, né, civilizada ou culta, sentiu-se ofendida com essa denominação e vingou-se lançando a psicanálise a acusação de pansexualismo. Isso aconteceu bastante. O início da psicanálise foi muito complicado para Freud. Freud apanhou muito da comunidade médica da época.
A comunidade de psicólogos da época, psiquiatras, apanhou bastante, gente. É incrível. É, a quantidade de, de notícias que saíam, de jornais, de médicos, né, da comunidade médica contra as ideias de Freud, foi muito forte. Ele apanhou bastante, ele lutou muito para que a psicanálise pudesse ser reconhecida, certo? Mesmo demonstrando que suas teorias tinham uma importância muito grande, que eram relevantes para o desenvolvimento das ciências, né, que estudam a sexualidade, que estudam as neuroses. Então foi bem complicado, não foi algo fácil, não foi, a sociedade não abraçou assim de forma espontânea, como se fosse uma coisa assim muito fácil para ele, né? As pessoas têm uma imagem de que a psicanálise assim não teve resistência nenhuma, sabe? Que foi tudo adotado assim de forma fácil, né? Não, a psicanálise quebrou a cara também muitas vezes. A psicanálise ela se reescreve toda hora, todo momento. A psicanálise também refuta teorias próprias, né? A psicanálise ela sempre está sofrendo essas modificações teóricas constantemente, né? Você pega a diferença da primeira tópica de Freud para a segunda tópica de Freud, tem muitas mudanças, né? Por quê? Porque vai escutando as pessoas, vai reavaliando, vai observando mudanças nos fatos e nos casos que ele ia estudando, e isso vai provocando as mudanças teóricas que ele achou que deveria. E até hoje a psicanálise ela sofre mudanças constantemente, tá? Ela não é não é somente teoria, certo? Ela também é um método de investigação, muitos não entendem isso. Até o pessoal de filosofia. Então, o pessoal de filosofia estão muito acostumado com um determinado método, vamos assim dizer, mas quando vai encarar textos de psicanálise, muito poucos conseguem compreender o processo dialético da psicanálise, que é diferente da filosofia, certo? Não é a mesma coisa, você não pode adotar a mesma forma de estudo em filosofia na psicanálise, assim como você não adota o mesmo método de estudo na medicina e na biologia, embora sejam campos muito próximos, né? Biologia e geografia, por exemplo, você diferencia, você desenvolve uma metodologia de investigação diferenciada, vamos dizer, tá? Filosofia e psicanálise são muito próximas, psicanálise tem um arcabouço filosófico muito grande, né, no seu cerne, mas quando você estuda a psicanálise você tem que estar ciente de que a psicanálise ela também é uma clínica e ela também é um método de investigação, né, o que difere completamente de outras áreas. Mas enfim, retornando aqui. Eu próprio poderia tê-lo feito desde o início, poupando-me de muita hostilidade, né, o Freud sofreu bastante, como eu falei para vocês. Mas não quis fazê-lo porque prefiro evitar concessões à pusilanimidade, né? Chamar a galera de algumas pessoas de pusilânimes, né? De idiotas. Nunca se sabe aonde conduz esse caminho. Primeiro cedemos nas palavras e depois pouco a pouco também na coisa. Não consigo ver nenhum mérito em ter vergonha da sexualidade.
a palavra grega eros, que deveria minorar o insulto, é tão somente a tradução da palavra alemã amor, Liebe. E afinal, quem pode esperar não precisa fazer concessões. Então, experimentaremos a hipótese de que as relações de amor, ou expresso de modo mais neutro, os laços de sentimento, constituem também a essência da alma coletiva. Recordemos que os autores não fazem menção destes laços. O que corresponderia a eles está evidentemente oculto por trás da tela, do biombo da sugestão. Para começar, apoiaremos nossa expectativa em duas reflexões sumárias. Primeiro, que evidentemente a massa se mantém unida graças a algum poder. Então ele admite que há um fenômeno que mantém a massa unida, certo? Mas a que poder deveríamos atribuir esse feito, senão a Eros, que mantém unido tudo o que há no mundo? Segundo, que temos a impressão, se o indivíduo abandona a sua peculiaridade na massa, né, se ele abandona a sua individualidade, né, quando ele está inserido dentro da massa, e permite que os outros o sugestionem, né, que influencie ele, que ele o faz porque existe nele uma necessidade de estar de acordo e não em oposição a eles. Talvez, então, por amor a eles. Então veja como o Freud vai inserir agora a teoria da libido, a sua teoria psicanalítica, para explicar o fenômeno da massa, né, com argumentos mais psicanalíticos e, no entanto, no intuito de se aprofundar naquilo que ele vai apontar nos outros estudiosos, no Le Bon e McDougall, algo que neles está na superficialidade. O Freud está dizendo, vocês estão meio que na superfície da coisa. Não há dúvida que o que vocês perceberam é importante, mas há algo muito mais profundo, muito mais incutido dentro do indivíduo, que é o que ele vai chegar, a questão do Eros, né? Essa força que une massas, que parece que está o centro da questão que o Freud está querendo debater, tá? Então a gente conclui essa parte. A gente adiantou já 2 tópicos. No próximo vídeo entraremos na parte 5, 2 massas artificiais, né? Igreja e exército. Então ele vai dar exemplos do que acontece nas massas com cunho mais religioso, nesses fenômenos religiosos que a gente conhece, e no exército, né? Na vida anímica coletiva militar, vamos assim dizer, né? Que também são 2 campos, duas instâncias, né, que são importantes para se compreender essa questão do fenômeno da massa, né, da psique da multidão, tá? Então a gente para por aqui. No próximo vídeo a gente continua. Não esqueçam de fazer aquelas ações, né, no canal, né, se inscrever, dar like, essas questões todas, tá? Comentem sugestões, tá? Estou com um curso sobre o mal-estar na civilização. Quem tiver interesse, basta entrar em contato por aqui no canal, no Instagram, né? Ou pode ir lá mandar um inbox que eu atendo, tá? O meu canal é o Psicocinética, né? Tá? No Instagram. E também vídeos que agora coloquei no TikTok, né? Para o canal ficar mais conhecido.
né? Mas peço aí a vocês esse favorzinho, tá bom? Não custa nada, né? Basta clicar aí e tá tudo de boa, velho. Agradeço a vocês bastante. Tô vendo aí que o pessoal que tá gostando de ver os vídeos. Quem quiser colocar sugestão, né, das próximas obras do Freud, só é vocês colocarem aí no canal, que a gente prometo que vou olhar com carinho, tá bom? Abração e até a próxima. Até mais, até o próximo vídeo. Abraços.